Quem está animado aqui? Nossa, pode ser sincero. Quem que está animado? Quem essa semana, em algum momento, se sentiu fraco? Pode levantar a mão. Quem durante essa semana se sentiu fraco? Tem mais gente que se sentiu fraco durante a semana do que pessoas que estão animadas agora. Eu olhando daqui eu consegui contar. E é com muito temor que nessa manhã eu quero falar sobre o tema Homens Fracos, um Deus Forte. É um tema que me pega muitas vezes. Em Ribeirão Preto, temos um amigo, pastor Samuel, e normalmente, domingo à noite, ele terminava o culto dizendo assim: nós vamos sair daqui animado. Vem em mim segunda-feira. E eu no meu íntimo pensava assim: segunda-feira é folga do pastor. E é por isso que ele está falando isso. Mas a maioria de nós amanhã não está de folga. Normalmente a segunda-feira é um dia mais pesado. Porque está longe da sexta. E a gente, brasileiro, tem o termo sextou, Muitas vezes o sextou nem é sextou porque tem que trabalhar o sábado. Mas o fato é que Deus não nos chamou para sermos fracos. E por quê? Em tantos momentos nós nos deparamos fracos. O propósito da palavra de hoje é que nós possamos identificar por quê? Por que eu tenho tantos momentos em que eu estou fraco, sendo que o nosso Deus é forte e nos chama para sermos fortes. Ele diz isso, talvez o texto mais conhecido nesse sentido seja quando ele diz para Josué: ser forte e corajoso, e vai conquistar a terra. Mas ele diz isso para nós também hoje: ser forte e corajoso. E você vai vencer a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo e todos os dias, porque ele diz: eu estarei contigo. Então nós não somos fracos porque Deus não está conosco. Nós somos fracos porque nós vamos descobrir aqui agora. Por que que nós somos fracos? E eu quero ler um texto em que acontece com um profeta muito conhecido, um tempo desse, um tempo de fraquidão. Essa palavra existe? Não existe. Um tempo em que ele ficou fraco, desesperado. 1 Reis, eu vou ler 2 versículos. 1 Reis 19, versículo 2 e 4. Então o objetivo da palavra hoje é identificar por que temos tantos momentos fracos ou de fraqueza, sendo que o nosso Deus nos chama para ser forte. E depois de identificar isso, nós vamos sair daqui hoje animados. Quem sabe podendo dizer: vem em mim segunda-feira. Pode ser que ela vai ser difícil? Pode. Muitas vezes eu acordo segunda-feira desanimado, me sentindo fraco. Saio de casa, do trabalho, e de repente alguma coisa muda. Mas muda em mim. A situação é a mesma, as contas são as mesmas,
O chefe muitas vezes é o mesmo. As circunstâncias não mudaram. Mas aqui dentro, alguma coisa mudou. Eu quero ler o texto. 1 Reis 19, 2 e 4. Talvez a tradução não vai bater muito aí. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Só para te contextualizar um pouquinho da história e de quem é Elias, rapidamente, porque a maioria de vocês conhecem. Vocês lembram que Israel pediu um rei para o Senhor. Não era o propósito de Deus que Israel tivesse um rei humano, mas que Deus fosse o rei deles. Mas ao observar as outras nações, Israel, o povo de Israel percebeu que todas as nações tinham um rei. E eles então pediram: nós também queremos ser um rei. Israel era para ser diferente, mas eles quiseram, principalmente nisso, ser iguais às outras nações. E Deus permite. Saul é ungido rei de Israel, reina 40 anos. Davi reina mais 40 anos. E seu filho Salomão também reinou 40 anos. Esse é um período da história que ficou conhecido como o período do Reino Unido. Mas depois da morte de Salomão, o seu filho Roboão assume o trono. Mas o povo não está feliz com a administração dele. E se levanta um camarada chamado Jeroboão, fazendo oposição a Roboão. E leva com ele 10 das 12 tribos. Agora, Israel se divide: reino do norte e reino do sul. Esse período fica conhecido como o período do reino dividido. O reino do norte é formado por 10 tribos e o reino do sul apenas por 2, Judá e Benjamim. O reino do norte teve 19 reis. Nenhum agradou a Deus. O reino do sul teve 20. 8 reis agradaram a Deus e andaram nos caminhos de Deus. No tempo do profeta Elias, quem está reinando no norte, em Israel, é Acabe, filho de Onre, que até então tinha sido o pior rei de Israel. Mas Acabe, filho de Onre, vai superar o pai, se tornando o pior rei da história de Israel. Acabe abandonou os mandamentos do Senhor, assim como seu pai. Construiu um templo e um altar a Baal e levantou um poste a deusa Azerá. E é nesse tempo que surge Elias, um profeta sem pedigree, um cara que não era de uma família conhecida. Elias de Tisbé. Tisbé, se você fosse olhar no mapa, nem aparecia o nome da cidade. Então aparece um profeta sem pedigree e chega diante do rei e diz: segundo a minha palavra, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vai chover. Só vai voltar a chover segundo a minha palavra.
depois disso, desse encontro entre Elias e Acabe, Deus ordena que Elias se retire dali. Ele ia ser caçado. E aí Deus ordena que Elias vá para o riacho de Querite. O texto diz assim: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Essa região que Deus ordena que Elias vá é uma região deserta e corre ali um filete de água. E é desse filetinho de água que Elias vai ter o suprimento de água. Mas por que Deus leva Elias para o deserto? Por que muitas vezes Deus nos leva para o deserto? O deserto é um lugar de refinamento. O deserto na vida do cristão não é um acidente. Por mais que a gente lute com isso e diga, não, isso aqui não é meu lugar. Não, eu não deveria estar passando por isso. Ah, Deus, eu não sei o que está acontecendo. Eu estou fazendo o que você queria e eu estou no deserto. Observe que Elias estava fazendo exatamente o que Deus mandou ele fazer. E Deus agora leva o Elias para o deserto, para refinar ele. Deus primeiramente quer trabalhar em nós. O deserto é para isso. Porque Deus quer trabalhar primeiramente em nós, em você, para depois trabalhar através de você. Eu diria que o deserto na vida do cristão é uma necessidade. Mas nós não queremos. Nós não queremos. E é nesse momento que nós somos fracos. Ao invés de olhar o plano de Deus para a nossa vida, a gente começa a reclamar. Por que disso? Por que aquilo? Por que não acontece isso? Por que não acontece aquilo? São N motivos que nós teríamos aqui nessa manhã para dizer, eu não gosto do deserto por isso ou por aquilo. Mas o fato é que Deus leva os seus homens para o deserto. Queira você sim ou não. Se você for passar pelo fogo, pelo refinamento do Senhor, em algum momento, você vai estar no deserto. Mas não se desespere, porque Deus está ali contigo. Olha só o que acontece. Elias está ali, não tem comida, tem água, mas se lembre, Elias orou para parar de chover. Uma hora essa água vai secar. Mas enfim, Elias está ali e você consegue imaginar um pássaro, um corvo passando com meio quilo de carne no bico, voando, com o destino certo para entregar. Um outro pássaro com um saco de pão para levar para um destino exato, aonde Elias estava. Ali Deus começou a desenvolver o que nós chamamos hoje de delivery. Talvez alguém possa se gabar aí, né? Eu inventei a entrega rápida, o delivery. Deus começou esse projeto. Elias estava ali, e não foi 1, 2 dias, foi algum tempo, talvez meses, não sei se anos. Se lembre que ficou 3 anos sem chover. E Elias está ali, sendo alimentado pelos corvos e bebendo da água de Querite. Mas o Elias orou para parar de chover e secou a água. Elias está no deserto
administrando a provisão de Deus na sua vida. Agora Elias está no deserto, sem a provisão. Porque administrar a provisão é fácil. Entrou tanto, entrou X, deu para pagar as contas, tá beleza, essa semana, esse mês tem um saldinho ali, é pouco, mas vamos guardar. E quando é negativo? E quando a provisão não chega? É nesse momento que nós somos fracos. Porque, para mim, talvez esse seja um dos grandes motivos que nós ficamos fracos. É quando falta a provisão. E sabe por que que nós ficamos fracos nesse momento? Porque nós confiamos na provisão, mas nós não confiamos no provedor. E Deus nos chama muitas vezes no deserto para ensinar que nós precisamos confiar no provedor e não na provisão. Esse é o primeiro motivo porque muitas vezes nós somos fracos, porque nós confiamos na provisão e não no provedor. Então Deus começa a trabalhar na vida de Elias, ensinando para ele: eu sou o seu provedor. Eu sou o seu provedor. Você tem que confiar no provedor e não na provisão. E quantas famílias, quantos casais são destruídos quando passam por problemas financeiros, quando falta o dinheiro, quando não consegue alcançar as metas, os objetivos traçados. Um começa a acusar o outro, começam-se as brigas e começa a ir para um caminho do divórcio. Quantos, talvez vocês conheçam aqui casais que se separaram por causa de problemas financeiros, porque não confiaram no provedor, mas confiavam na provisão. E Deus nos mostra que quando a nossa provisão acaba, o manancial dele continua jorrando. Mas nós precisamos aprender a confiar no provedor para não sermos fracos. Quando eu me lembro dessa situação que eu vou falar agora, meu estômago até embrulha. Quando eu falo esse nome Leitinã, meu estômago embrulha. A Aira ainda era bebê e ela precisou tomar esse leite. Pensa no leite caro, mas era caro, e a gente tinha que comprar, ela precisava do leite. Mas chegou uma noite em que a gente foi dar uma mamar para a Aira, e algumas noites ela acordava na madrugada, e aí a gente dava uma mamar e ela dormia. Só que nessa noite era o último mamar, não tinha mais leite, só tinha para fazer aquela mamadeira para ela mamar e dormir. E a gente, eu e a Tice, na nossa ignorância, a gente orou assim, ao invés, hoje eu penso assim: Senhor, envia o leite, né, porque precisa. A nossa oração foi talvez medíocre, não sei o nome exato, mas a gente orou: Senhor, não deixa a Aira acordar de madrugada, porque não tem leite. Deus já estava pensando lá na frente, porque se ela não acorda de madrugada, e de manhã, como é que faz? Mas a gente só se preocupou, né, meu bem, com a madrugada. E aí a gente deu mamar, orou e fomos deitar, na confiança de que Deus não ia deixar a Aira acordar de madrugada. Nem pensamos de manhã como é que ia fazer. Assim que deitamos, passou alguns minutos, bateram na nossa porta. Era o Vicente, tio da Tice e do Rogério. Bateu na porta, te abriu, né? Era um pouquinho tarde. Aí ele disse assim: eu passei na farmácia para comprar remédio
E eu olhei para o leite que a Aira toma e estava na promoção. Comprei 2 latas para ela e nos entregou. Provisão. Provisão de Deus. Quando a nossa provisão cessa, o manancial de Deus continua jorrando. O manancial de Deus continua jorrando. Só que nós precisamos aprender a confiar no Deus provedor. Porque se você confia na provisão, a provisão começou a ser o seu Deus. E você retira Deus da posição dele e coloca a provisão no lugar de Deus. E nós não podemos fazer isso. Porque quando o nosso Deus é a provisão, quando ela faltar, você vai ficar fraco. Nós vamos ficar fracos. E Deus não nos quer fracos, porque Ele nos chamou para sermos fortes. Amém? Então a provisão de Elias cessou. Não tem mais água. Não tem como ficar mais ali. Aí Deus pega o Elias e fala assim: vai para Sarepta. O texto diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora ali, onde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Pensando na cabeça, você vai entrar um pouquinho na cultura da época. O Elias tem que sair dali, não tem comida. O Elias agora está sem ministério. Ele está curtindo o seu deserto. E aí Deus manda ele sair dali. E um homem ficar na dependência de uma viúva naquela época não era uma coisa normal. Não era. Mas Deus continua tratando com Elias. E Elias obedece e vai. Quando chega na porta da cidade, ele encontra a viúva. Só que ele descobre que a mulher que ia sustentar ele está quase morrendo de fome. Está quase morrendo de fome. Deus tem senso de humor. Quantas vezes nós temos uma situação que está difícil e chega alguém diante de você com uma situação pior que a sua e você fala assim: o que eu tenho tó, o que eu tenho não dá para mim, mas tó para você. E é assim que Deus faz. E aí Deus age naquele momento. Por quê? Porque Elias já tinha aprendido uma coisa lá no deserto: eu preciso confiar no provedor. E aí ele diz para a mulher assim: não se preocupe, vai lá e faz um bolinho e tal, e traz para mim primeiro. E Deus faz ali a multiplicação da farinha e do azeite. Você consegue imaginar todo dia você ir numa vasilha, tirar a farinha para fazer a comida, fazer o pão, e todo dia você volta lá e o nível da farinha é o mesmo? Porque na minha mente, os estudiosos dizem que Deus não multiplicou lá um monte de farinha e guardou. Não, ela ia e tirava a farinha da vasilha. E quando ela voltava para pegar de novo, o nível da farinha era o mesmo. Não acabou a farinha, não faltou azeite na botija. Hoje tem bastante comida aqui, mas já teve dias de alguns de nós aqui olhar e falar assim: não vai dar. Verdade ou não? E aí quando você olha assim, é pouca comida, tem mais gente do que eu esperava, ou deu menos, menor quantidade do que eu achei que ia fazer, e achei que ia render mais. Aí você olha, não vai dar a comida. Aí você olha, o Gustavo e o Bruno faz o prato, você fala, não vai dar mesmo. Não vai dar mesmo. Já coloquei o Brunão na roda aí. Mas no final, sobra. Todo mundo come e leva para casa ainda. Sabe o que é isso? É o milagre da multiplicação. Deus ainda faz hoje milagres, queridos.
Deus faz na nossa vida milagres. Deus quer fazer milagres na sua vida. Você só precisa confiar no provedor. Depois disso, o filho da viúva morre. Isso nos ensina que crente, cristão, também chora. Cristão também tem luto. Cristão passa por problemas, passa por dificuldade. Porque a nossa esperança, a nossa vida não pode ser baseada só nesse mundo. Claro que Deus tem coisas para nós disponíveis para nós aproveitarmos. Mas a palavra de Deus diz assim: se a nossa esperança se baseia somente nas coisas deste mundo, nós seremos as pessoas mais infelizes daqui. Então, se a sua esperança se baseia somente em ganhar, receber e ter aqui nesse mundo, a Bíblia diz que você será uma das pessoas mais infelizes do mundo. Porque a Bíblia também diz que nós devemos ajuntar tesouros no céu. Esse mês, minha esposa vai fazer aniversário. Aí lá em casa a gente tem um negócio, né, que é o mês do aniversário. Mês de julho. Então, né, tem que cafezinho na cama, né, quando sai tem que comprar uma roupinha, o casaquinho que ela tá hoje, ela ganhou ontem. Mas aí, subindo a escada rolante, ela falou assim: ai amor, podia ganhar uma joia, né? Aí eu falei assim: amor, a Bíblia diz que nós devemos ajuntar tesouros no céu e não aqui na terra. Então vamos se contentar com o casaquinho e deixa esse negócio de joia lá pro céu, né? Vamos baixar. Mas o fato aqui, queridos, é que o filho daquela viúva que estava ali cuidando do Elias morreu. E ela culpou o Elias. O Elias não tinha nada a ver com o negócio. E ela culpou o Elias. E o Elias não se defende. Não se defende. A mulher já estava sofrendo tanto. Ele não se defende. E vai existir situações na sua vida que você vai ser acusado de coisas que você vai ter que dizer: Senhor, é contigo. Você sabe que eu estou fazendo, estou andando corretamente. Deixe que o Senhor te defenda. O Elias faz o seguinte: ele pega o menino e começa a pedir uma coisa que até então não tinha registro. Ele começa a orar pela ressurreição do filho da viúva. Não temos registro até então de ressurreição. E o Elias começa a orar e a pedir ao Senhor. E aquele menino ressuscita e ele entrega o filho de volta à sua mãe vivo. Passaram-se 3 anos. E Deus manda o Elias encontrar o Acabe novamente. Elias chega até Acabe e diz: olha, você é um criador de problemas em Israel. Mas Acabe diz: não é você que está criando problemas, porque você orou aí, ó, e o negócio está feio. Os animais estavam tendo que ser mortos, porque não tinha. Imagine ficar 3 anos sem chover. Não tem colheita. E hoje muitas vezes nós não temos muito isso na nossa cabeça, porque a gente se acostumou a ir no mercado e sempre ter tudo. Mas naquela época você tinha que plantar, colher para comer. Se a colheita falhou o sustento do ano inteiro. Sabe o que é isso? É você ter que restringir, você ter que diminuir o seu consumo.
Isso não foi uma vez, foram 3 anos sem chuva. A coisa não estava boa. Mas o Elias diz para Acabe o seguinte: olha, é o seguinte, eu quero que você ordene que todo o povo de Israel vá me encontrar no Monte Carmelo. Leve os 450 profetas de Baal e leve também os 400 da deusa Azerá. Quando chega lá no Monte Carmelo, o Elias diz assim para o povo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Mas a palavra diz que o povo não disse nada. Nem que Deus era Deus e nem que Baal era Baal. Quantas vezes, irmãos, nós, no tempo de dificuldade, ficamos procurando aonde nos agarrar e nos esquecemos de Deus, ao invés de olhar para o Deus Todo-Poderoso, Criador? Nós começamos a olhar: ah, mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. É claro que nós precisamos nos movimentar, mas primeiro nós temos que buscar o nosso Deus, porque Ele tem a direção certa. Mas o povo ficou calado. Então Elias propõe o famoso desafio. Chama os 450 profetas de Baal e diz: nós vamos pegar 2 novilhos aqui. Vocês vão preparar um e eu vou preparar outro. Vocês estão mais pessoas, então vocês vão preparar primeiro. E eles pegam a lenha, cortam o novilho em pedaços, fazem ali o holocausto e diz assim: mas não coloquem fogo. Nós vamos clamar. Vocês vão clamar por Baal e eu vou clamar por o Deus de Israel. Aquele que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E a palavra diz que os profetas de Baal prepararam tudo e começaram a clamar por Baal. Mas Baal não respondia, porque Baal não é Deus. E passado algumas horas, Elias começou a zoar eles, dizer: olha, falem mais alto, porque pode ser que Baal esteja dormindo. Talvez ele esteja viajando, ou talvez ele não esteja escutando bem. E eles começaram a clamar mais alto, e depois começaram a se cortar com facas, como era o costume deles. Mas enfim, Baal não respondeu. E Elias então pegou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e começou a restaurar o altar do Senhor que tinha sido destruído, que estava em ruínas. Colocou a lenha, colocou o novilho, fez um rego em volta do lugar, encheu de água e orou. E o fogo do céu caiu e consumiu tudo. Consumiu o novilho, a lenha, as pedras, a terra e lambeu a água que ali estava. O povo todo caiu de rosto em terra e disse: Deus, o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. E todos os profetas de Baal foram mortos naquele dia. Então Elias vai orar agora para chover novamente. Elias ora. A história é longa. Acabe volta para Jezreel e conta tudo o que tinha acontecido para Jezabel, a mulher de Acabe, que não era coisa boa. E aí acontece o texto que a gente leu lá no começo. Ela manda um recado para Elias, dizendo assim: olha, eu vou mandar te matar. Agora pense um pouquinho. O Elias acabou de viver tudo isso que eu te contei aqui agora. E aí ele recebe uma mensagem da mulher do rei dizendo: amanhã, a essa hora, você vai estar morto. O Elias viu tudo o que Deus tinha feito. Você acha que o Elias vai ficar com medo disso? Ele ficou. O Elias fugiu. O Elias ficou com medo e vazou.
caminhou um dia e, chegando ali, cansado, fraco, pediu para morrer. Pediu para morrer. Quantas vezes nós, no momento de tribulação, no tempo de embaraço, de dúvidas, de decisões que não sabemos para onde ir, nós nos desesperamos. Desistimos dos sonhos, dos projetos, que muitas vezes você já até recebeu palavra de Deus, dizendo, olha, é isso, isso e isso. Mas você entra no deserto, porque Deus quer trabalhar em você, para depois fazer o que Ele falou que vai fazer, quer fazer através de você. Quantos cristãos ficam no deserto? Desiste, abandonam os sonhos, porque não é porque Deus falou que vai fazer, se você não se dispor, Ele vai fazer através de outra pessoa, e você fica para trás, porque nós temos o livre-arbítrio, a decisão de escolha. Deus tem um plano para cada um, um plano personalizado para cada um de nós. Mas só vai acontecer na sua vida se você se dispor. Ah, mas o mundo está ruim. Está ruim mesmo. Mas o nosso Deus é maravilhoso. Pare de ficar dando muita trela para as notícias ruins. Só tem notícia ruim. Se você ligar a televisão, só tem notícia ruim. O mundo já acabou não sei quantas vezes. E a gente fica, sabe? Ah, você viu isso, você viu aquilo. Ah, mas você viu lá, o governador não sei o quê. Ah, o presidente do Brasil fez isso. Querido, quem é o seu Deus? Quem é o nosso Deus? Ele não perdeu o controle. E nunca vai perder. A palavra de Deus diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O segundo motivo por que nós ficamos fracos é porque nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez. Sabe por que o Elias pediu para morrer? Porque ele se esqueceu de tudo aquilo que ele tinha acabado de viver. Nos últimos 3 anos, olha quantas coisas Elias viveu. Você ficaria admirado de você estar na sua casa, com fome, sem dinheiro, e de repente um passarinho trazer uma comidinha para você e te entregar? Você ficaria surpreso com isso? O Elias acabou de viver isso. O Elias acabou de ver uma viúva o sustentando com um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E que não acabava, não acabava, não acabava. E de repente, o Elias se esquece de tudo isso. Quantos milagres você já experimentou na sua vida? Quantos? Pensa aí. E às vezes você hoje está passando por um problema que você já passou lá atrás. Deus já proveu. E Ele vai prover de novo. Mas você vai se entregando, vai desistindo. Nós, quando eu falo vocês, eu estou me incluindo também. Nós somos assim, mas não podemos ser assim. Porque Deus nos chama para ser fortes. Fortes. E vocês vão conquistar a terra. Você quer conquistar? Então seja forte. Quando somos fracos? Quando confiamos na nossa própria força. O finalzinho do texto que nós lemos aqui diz: por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Elias está em um profundo desespero. Ele acabou de ser ameaçado de morte e ele, em si mesmo, não está vendo o escape. Então ele corre
um dia e fala: Senhor, eu não aguento mais, eles vão me capturar mesmo, não tem como fugir de todo esse exército de Acabe e Jezabel. Então faz o seguinte, para mim não morrer na mão deles, me mata o Senhor. Mas o nosso Deus é grande. Por isso que o tema da mensagem de hoje é homens fracos, um Deus forte. E o intuito aqui não é que você vá para casa dizendo assim: eu sou fraco mesmo. Não. Você só é fraco quando você depende da provisão. Quando você se esquece daquilo que Deus já fez na sua vida. E quando você confia em si mesmo. Mas se você confiar no provedor, se você se lembrar, trazer à memória aquilo que te dá esperança, se você não confiar no seu braço, mas sim no braço de Deus, você vai ser forte. Resumindo, a escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é nossa. O nosso Deus é grande. Ele usa pessoas que acham que são pequenas. Vocês lembram? Meu tempo já deu aí, Gu, me avisa aí, hein? Vocês devem lembrar de Gideão. Gideão é outro camarada também que Deus usou. Mas no começo, ele diz assim: o que está acontecendo ali na época de Gideão? O povo de Israel abandonou novamente Deus. E se tem uma coisa, a primeira coisa que nós perdemos quando nós abandonamos o Senhor é a proteção. Proteção. Quando você abandona o Deus de Israel, Deus, nosso Deus, a primeira coisa que você está colocando em xeque é a sua segurança, porque você está perdendo a proteção. E o povo de Israel perdeu a proteção de Deus. Com isso, o que acontece? Os midianitas vinham e acabavam com tudo aquilo que eles tinham plantado, semeado. E a gente estava falando de 3 anos. Isso durou 7 anos lá com Gideão. 7 anos. E o texto diz que todo ano eles semeavam. Mas todo ano os midianitas vinham e acabavam com a colheita. Não tem colheita, não tem comida. Não tem comida para o ano inteiro. 7 anos assim. A Bíblia diz que Israel empobreceu por causa disso. Mas o povo clamou ao Senhor. E aí Deus quer usar um homem para libertar o povo. E aí ele chama Gideão. E diz: olha, com a força que você tem para libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem está te enviando, é o Senhor falando com Gideão. Aí olha o que Gideão fala: Senhor, como posso eu libertar Israel? Meu clã é o menos importante da tribo de Manassés, e eu ainda sou o menor da minha família. Então assim, eu sou o menor dentro dos menores. Como é que eu vou libertar esse povo? Existem 3 vozes que ficam aqui, falando no nosso ouvido. 3 vozes. Uma é do nosso inimigo, que fica falando do passado. Mas pecador, você é fraco, adúltero, mentiroso, e fica aqui te acusando. Mas tem a segunda voz, que também fica falando aqui, que são as pessoas. O inimigo vê o passado e fica só falando daquilo que passou, das coisas ruins, claro. Mas no presente, as pessoas ficam falando, querendo saber como é que você está, que roupa você está vestindo, aonde você está morando, se você está bem, se você está mal. Alguns se preocupam com você, outros só querem saber para... ó como ela tá bonita, não, engordou, ó como aquele cara está acabado, meu Deus do céu. Eles querem ver o presente.
Mas tem a terceira voz, que é a do nosso Deus, que enxerga lá na frente. E é por isso que o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor aqui está dizendo Deus, é uma teofania que está acontecendo aqui. Quando você lê o anjo do Senhor e o A está em letra maiúscula, é uma teofania, é o próprio Deus vindo. E é o próprio Deus que está vindo falar com Gideão. E ele diz assim: forte, valente, eu estou te enviando. Mas peraí, precisava ser forte, valente, para ficar moendo o trigo? Não. Mas é que Deus está vendo lá na frente, está enxergando o seu futuro. Então quando Deus te chama, mesmo que você esteja fraco, Ele diz, é na sua força, vai na sua força. Gideão está malhando o trigo no lagar. Lagar era lugar de fazer o quê? Vinho. Mas Gideão pega o seu trigo, porque o que acontecia? Quando estava crescendo, os midianitas vinham e acabavam com tudo, não deixava nada, nem animal, nada. Então Gideão vai, pega a sua parte e vai para o lagar. Por quê? Porque é um lugar onde os midianitas não iam procurar, não era tempo de uva. Então ele pega a sua colheita e vai lá, está trabalhando. O restante do povo de Israel, diz a Bíblia, que eles corriam para se esconder na caverna. Gideão está fazendo diferente. Está fazendo uma coisa diferente no meio de todo mundo. Todo mundo corria para a caverna, mas o Gideão ia para o lagar, protegendo a sua colheita. E aí Deus diz, é na tua força, vai na tua força para libertar o povo. Para resumir, Gideão e mais 300 homens derrotam o exército midianita, que era composto por 13.500 soldados. Estratégia de Deus, usando um homem que pensou diferente. Muitas vezes nós estamos passando, o mundo está passando dificuldades. A pergunta é, você vai pensar igual todo mundo? Ou você vai pensar diferente? A gente precisa pensar diferente. Porque o nosso Deus, Ele é grande. E eu falei muito da gente, e eu quero concluir falando um pouquinho sobre a grandeza de Deus. Eu vi isso esses dias e achei interessante, falei assim, é a conclusão da mensagem. Você sabe o quanto o seu Deus é grande? Se alguém perguntar para você, mas você fala que o seu Deus é grande, me diz aí, como é que Ele é? Mas o meu Deus é grande. Tá, mas ok, Ele é grande, mas fala mais. Não, irmão, você não sabe, Deus é grande na prática. Então, eu achei muito interessante esses números, porque nós não sabemos as medidas dos céus, os cientistas não sabem, mas nós sabemos que não é infinito, porque isso é um atributo de Deus. Daqui até o Sol são 150 milhões de quilômetros. A estrela mais próxima de nós, além do Sol, é claro, está a 41 trilhões de quilômetros. O universo tem mais de 93 bilhões de anos, luz de diâmetro. Isso significa que se voássemos na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, demoraríamos 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. E sabe o que a Bíblia diz a respeito do nosso Deus? Que Ele mediu os céus a palmos. Você consegue imaginar o tamanho do seu Deus? A Bíblia diz que Ele mediu
com a concha da sua mão as águas. Experimenta ir ali para a praia, pegar um balde e começar a contar quanto tem de água. A Bíblia diz que o nosso Deus contou isso na concha da sua mão. Esse é o tamanho do seu Deus. A Bíblia também diz, está lá em Isaías 40:12, que usando uma vasilha calculou quanto tem de terra no mundo. Às vezes a gente cava um buraquinho assim, aí tenta pôr de volta, não cabe mais, e fala, ai, quanta terra, rendeu. Deus contou isso com uma vasilha. Ele pesou as montanhas e montes do mundo em balança de precisão. Isaías 40:12. Esse é o Deus que criou a mim e a você. Marshall Nightingale, Prêmio Nobel de Biologia, descobriu que nosso corpo tem cerca de 60 trilhões de células vivas e em cada uma há 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, como a cor da nossa pele, a cor dos nossos olhos e o nosso temperamento. John Wilson, famoso oftalmologista, disse que temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um de nossos olhos. Se não fosse assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Se nós pudéssemos esticar a fita DNA do nosso corpo, teríamos 102 trilhões de metros, 102 bilhões de quilômetros. Esse é o tamanho do seu Deus. Eu não sei qual tem sido a sua guerra. Eu não sei o que tem te derrubado, o que tem te colocado para baixo. Eu não sei o que te faz sentir fraco. E às vezes até desistir dos planos de Deus. A desistir de planos que você colocou diante dele. E ele já até disse sim. Mas, por tanto se achar fraco, você diz que não vai conseguir. E tem desistido dos sonhos. Mas eu quero te dizer nessa manhã, o Deus que levantou Elias, Gideão, pessoas que não se achavam capazes, que tirou Moisés lá do deserto, quando achou que era só aquilo mesmo, cuidar ali do rebanho do seu sogro. E quando Deus chama ele, ele diz, não, Senhor, isso não é para mim, eu sou pesado de língua, chama outra pessoa aí. Esse é o mesmo Deus que tem te chamado para viver na dependência dele, para ser forte, para ser corajoso, para ir nessa força que você tem, porque Deus colocou em nós. Nós temos isso dentro de nós, a força de Deus, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E se nós temos um Deus forte, é porque nós podemos ser fortes, independente das circunstâncias. Nós não podemos viver baseados nas circunstâncias. As circunstâncias não podem nos mover. Então eu quero que a gente se coloque de pé agora. E se você tem se sentido fraco, você quer receber uma oração hoje, você pode levantar a sua mão, você pode se colocar aqui na frente. E o nosso Deus vai te levantar novamente, vai se colocar ao seu lado e vai dizer, eis que estou contigo. Jesus disse isso, eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Então feche os seus olhos agora.
lembre-se, confie no provedor e não na provisão. Não se esqueça daquilo que Deus já fez na sua vida, dos milagres que Ele já fez. E dependa de Deus. Não dependa da sua própria força. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito que diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos. Alguns hoje confiam no seu trabalho, na sua conta bancária, na sua saúde. Às vezes confia no seu patrão, confia em tantas coisas, mas não confiam no nosso Deus. Mas a palavra de Deus diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus. Então eles vão cantar aqui. Se você quer que a gente ore por você, você pode vir aqui na frente, você pode levantar a sua mão, se sinta à vontade, não se sinta constrangido, mas saia daqui hoje animado para viver aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Pois eu pertenço a ti.